aos Tessalonicenses, capítulo 5, na primeira carta, versículos 23 e 24, que nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Palavra de Deus. Senhor, confirma a porta da palavra aberta, confirma as palavras que tens para mim, para o meu irmão e irmã, para nós, tão somente elas, e assim faça-se as tuas obras, é a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, dê glória, e tomem assento adorando. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, ou seja, e todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta que Paulo escreve, um dos seus primeiros escritos, em torno de 51 depois de Cristo, é uma carta que ele escreve para uma igreja jovem. Os estudiosos acreditam que essa igreja tinha de 3 a 6 meses de nascida. E Paulo teve que sair repentinamente dali, por uma obra de judeus que se revoltaram e etc. E ele saiu para Bereia, e logo ele recebe uma notícia sobre esta igreja e as dúvidas que estavam nos corações destes novos convertidos. Certamente Paulo falou da volta de Jesus, de estarmos prontos para isso, e eles tinham dúvidas porque alguns estavam morrendo no meio deles, e eles esperavam Jesus ainda em vida. E como assim? E os que morreram? O que vai acontecer? Por isso que Paulo vai escrever uma carta, principalmente respondendo essas indagações. Os 5 capítulos desta carta, meus irmãos, fala da vinda de Jesus Cristo. É a carta da vinda de Jesus, é a carta do dia do Senhor. E Paulo, ele escreve focando nesta carta a vigilância e a vida santa, a obrigação, a necessidade de estarmos preparados, e santificação é a palavra de ordem para a vida eterna. Por isso que no final desta carta, ele já se despedindo praticamente, ele vai trazer algumas práticas cristãs que nós devemos ter e estarmos então preparados. E o cume desse momento é quando ele escreve o versículo 23. Tudo em nós seja guardado em santidade irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. Então ele está falando nesse versículo que a santificação tem que ser total, para que a bênção seja completa. Diga: santificação total igual a bênção completa. Repitam, por favor. Santificação total igual a bênção completa. Agora, bênção completa, nessa geração que vivemos hoje, já vem money, dólar, ien, libra, ouro. Mas bênção completa, do ponto de vista bíblico, não tem muito a ver com dinheiro.
Bênção completa do ponto de vista da palavra de Deus é a plenitude da graça em nós. É quando a graça, ela tem a liberdade de ser graça em nós. Quando a graça é como Paulo diz. Paulo, irmãos, foi um dos homens mais prósperos da Bíblia. Mas a gente só lembra do Salomão por causa do dinheiro. Só que o Paulo era cheio do Espírito Santo. E muitas vezes ele teve que fazer tendas para manter o próprio ministério. Mas ele era próspero. Ele tinha a plenitude da graça. Está entendendo? Ficou desanimadinho ou animou? Está animadinho ainda? Aleluia! Então, ele diz, 1 Coríntios 15:10, que a graça que estava dada a ele não se tornou vã. Então, Deus dá a graça para todos nós, Ele quer essa plenitude de graça para todos nós, mas muitas vezes a gente vive uma vida que faz com que a graça se torne vã. A gente perde o poder da graça, inventando história, fazendo coisas. Mas a plenitude da graça é quando a graça confirma em nós salvação, a paz, né? No grego é Irene, mas essa paz shalom, lá do hebraico, que é a paz que me dá um vigor espiritual completo. É a paz que está em mim, não porque não tem guerra, mesmo tendo guerra, ela está em mim. É uma paz de presença, é uma paz de estar bem com o céu, estar bem espiritualmente. É uma paz que me dá força para exercer a minha fé. É uma paz que me dá força para viver os sacrifícios que Deus quer que eu viva. É uma paz que ela é tão gostosa dentro de mim que eu quero pagar um preço para não perder ela. Então a plenitude da graça me dá esse repouso de paz na minha alma. Ei, Ganassi, amai. A coisa está feia, mas Deus está no controle e eu descanso nele. Eu estou preso na cadeia, trancafiado, mas eu consigo dormir, porque Deus está no controle. Eu consigo acreditar que Deus está no controle. Daqui um pouco aparece um anjo e a grade se abre e o anjo me arranca da prisão e eu saio da prisão. Eu penso que é uma visão, até foi o que aconteceu com Pedro no capítulo 12 de Atos, porque a paz estava nele. Como que alguém pode dormir bem ao ponto do anjo ter que acordar ele, sendo que ele está encomendado para morrer no outro dia? É a paz que excede o entendimento. Eu lembro uma palavra que Deus nos deu nesse capítulo 12, vai dormir, crente. Aleluia, vai dormir, aos seus amados Ele dá enquanto dorme, descansa nele, tenha paz nele, Ele está no controle de tudo, vai dormir em paz, deixa essa ansiedade para quem não conhece a Deus. Você conhece a Deus, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida também dos lírios do campo, não vai cuidar mais de você? Traga essa paz para você, a paz que excede o entendimento, ela vem com a plenitude da graça. Essa bênção completa é quando vivemos em Cristo e para a glória de Cristo, com prazer na alma. Não, eu não venho na igreja porque domingo eu não vim e a minha consciência pesou. Não, eu venho na igreja com fome do Deus da igreja, com fome da palavra que vai ser anunciada na noite. Eu venho para a igreja para adorar a Deus. Eu venho para a igreja para ver o mundo espiritual de Deus na casa. Eu sou filho da casa, eu sou filho de Deus, eu sou filho da fé. A plenitude da graça me levanta vivo para isto. Será que alguém quer essa bênção completa? É quando os mandamentos do Senhor deixam de ser pesados. Enquanto os mandamentos estão pesados, é porque a graça não é completa. Por isso que João vai escrever que os mandamentos do Senhor não são pesados. Como que João escreve isso se João está passando momentos difíceis? É que os mandamentos do Senhor, quando eu tenho a graça dele, me faz consciente
de que são para o meu bem. Os nãos do Senhor são para o meu bem. O espera do Senhor é para o meu bem. Que o Senhor me livre de chegar antecipado num lugar que eu não estou pronto para Ele. Será que alguém está entendendo o que é a bênção completa? O que é ter essa plenitude da graça? Graça que não é deusa, graça que não existe por si só, é a graça que vem porque eu ando com Jesus. Você anda com Jesus. A graça veio para Paulo porque ele disse: eu vivo agora em Cristo. Será que alguém está entendendo isso? Está entendendo mesmo? Aleluia, glória a Deus. Então, alguém quer ter essa graça, essa plenitude completa de graça, essa bênção completa? Alguém quer ter? Só os que querem ter. É um favor que não merecemos. Mas aí, se você observar o contexto, você vai ver que eu tenho que ter uma santificação total para ter isso. E o que é a santificação total? É quando todo o meu ser é separado para Deus. Isso chama conversão. O problema nosso é que nos convertemos para nós mesmos. Quem veio na escola bíblica hoje de manhã, mudou a sua história. Nós não podemos viver para nós. Nós vivemos para Deus no meio dos outros. Por isso que as metáforas sobre a igreja é um corpo, a igreja é uma lavoura, a igreja é um edifício. O que está dizendo? Está dizendo que nós temos que estar ligadinhos uns nos outros. Um tijolo aqui, outro tijolinho aqui, outro tijolo aqui, outro tijolo aqui, outro tijolo, para fazer o edifício. Um pezinho de manga aqui, mais outro pezinho de manga aqui, outro pezinho de manga aqui, para ter uma lavoura. E colocado na distância certa para produzir. Um membro ligado no outro, a mão ligada no antebraço aí, porque senão não funciona. Pensou uma mão aqui? Vai funcionar? Aí a mão precisa do braço, porque o braço leva a mão, ele conduz os movimentos, e o braço precisa dessa cabeça, desse cérebro, porque o comando sai dele. Nós precisamos uns dos outros. Então, santificar é fazer parte e não se sujar. Você entendeu isso? Todo o meu ser envolve espírito, alma e corpo. Deus não é aquele Deus que diz, me dá o seu coração, porque Ele só quer o coração. Não, que coisa mais ridícula seria. Não, o seu coração me basta. Não, Ele quer espírito, alma e corpo. Ele quer o ser total, porque Ele não nos fez coração, Ele nos fez espírito, alma e corpo. Ele quer nossa rendição total, Ele quer que tenhamos com Ele um encontro verdadeiro, espírito, alma e corpo. E tudo em mim tem que ser conservado em santificação e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Paulo aqui ele está fazendo uma oração, mas se você olhar o contexto, é uma oração para quem vive o contexto. Entendeu? É aqui na santificação total que eu chego à declaração de Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando há uma conversão, uma santificação total, não é mais a minha vontade. Quem veio hoje de manhã sabe o que eu estou falando.
Porque existe a vontade de Deus e a minha vontade. Quando há uma conversão, eu nego a mim mesmo para fazer a vontade daquele que me chamou. Eu oro a Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Há uma rendição. O problema da igreja de hoje é que ela quer o Deus que faz milagres, que renova, que batiza no Espírito Santo, e Ele faz tudo isso e muito mais, mas não quer o Deus Senhor, o Deus com a doutrina, o Deus com a palavra de regras, de palavras de condutas. Deus, Ele veio para mudar cada um de nós. Ele veio para nos dar um novo trajeto a seguir, um novo caminho a seguir. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Cristo tem que viver em nós, mandar em nós, comandar a nós. Ele tem que ser o nosso Kyrios, o Senhor da nossa vida. Ele tem que ser o Senhor da minha casa, o Senhor dos meus sonhos, o Senhor dos meus projetos. Pastor, eu não quero saber disso. Então vai para o inferno. Não, mas eu não quero ir para o inferno. Então tem um encontro com esse Salvador, que Ele veio para te salvar, Ele veio para me salvar. Por isso que eu estou pregando aqui. Era um cachaceiro, drogado e prostituto, mas Ele lava, limpa, santifica e me levanta para pregar a palavra e provar que Ele é um Deus de libertação, de conversão, de salvação e de mudança de planos e vontades da minha vida. E aí, meus irmãos, quando essa santificação total acontece, é quando eu atendo às práticas, pelo menos no contexto do capítulo 5, fique aí com a carta aberta, capítulo 5 de Tessalonicenses. Quando eu olho para o contexto, eu descubro a prática dessa vida de espírito, alma e corpo consagrados ao Senhor. Primeira coisa que eu tenho que observar, leiam aí, por favor, abram capítulo 5, de 2 a seguir. Capítulo 5, de 2 a seguir, na primeira carta diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Primeiro, prepare-se para o inesperado. Ele virá como um ladrão. E aí, entenda, e ele continua dizendo: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina e o conselho de paz do Trump. São sinais. E virá repentina destruição, que jeito? Como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Tem gente que vai ser pego de surpresa, mas a igreja não. A igreja não vai ser pego de surpresa quando? Porque ela vai estar preparada. Como que eu me guardo em santificação total? Me preparando para a volta de Jesus Cristo. Não, mas eu não creio, problema seu, vai acontecer, Ele vai voltar. Não, mas isso aí ninguém me convence. Não tem que convencer, Ele vai voltar. As profecias bíblicas que tinham que se cumprir, todas elas se cumpriram na íntegra. Estavam dizendo aí que o dilúvio não é universal, que o dilúvio não sei o que. A Bíblia diz que é universal. Agora procure olhar para a ciência. Provas cabais que o dilúvio foi universal. Como por exemplo, mamutes achados lá no lugar de gelo, com folha verde na boca. Aleluia. Prova de um dilúvio universal. Jesus voltará. Pode ser agora. Os sinais estão mais evidentes que qualquer outro tempo.
Nunca se viu falar de filhos e pais se odiando, se degradando e se matando. Nunca se ouviu falar de tantas guerras como está acontecendo, tantas catástrofes foram sendo avolumadas, pragas, pestes, está tudo aí como sinal. Jesus está voltando. Se prepare para o inesperado da terra, se faça pronto, pois ele virá e não tardará um pouquinho só. Abadaste Adai, e a trombeta soará. Aleluia. Então, primeira coisa é se preparar para o inesperado, para o mundo. Mas quem estiver em santidade, não será pego de surpresa. Vai fazer a leitura, vai perceber os sinais, vai entender que pode ser agora. Segunda coisa, para essa vida de santidade, ou para os que vivem em santidade. Segunda coisa, viva em comunidade. Não saia da casa de Deus. Não caia no engano dos destemplados, desigrejados, descomprometidos, das pessoas que foram revoltadas com igrejas e agora estão nas suas comunidades, redes sociais, e não fazem parte de igreja nenhuma, não tem pastor nenhum. Não caia nesse engodo. Pastor, mas eu não gosto dessa igreja. Procura uma que você gosta e seja séria. Mas não caia nesse engodo. Frequente a casa de Deus. Quem está aqui dentro dessa igreja? Sei que a pergunta é redundante. Quem está aqui dentro dessa igreja? Essa palavra está falando com você? Essa palavra está te alertando? Esta palavra está te levantando? Esta palavra está limpando a sua mente para as coisas boas? Porque na casa de Deus, Deus fala com aqueles que se reúnem para ouvi-lo. E Deus usa um comedor de feijão, Deus usa uma criança, Deus usa uma mulher, uma moça, um jovem, um adolescente. Deus usa quem Ele quiser, mas Ele não deixará de falar com o seu povo na terra. Olha o que diz Hebreus 10, 23 a 25, tão conhecido, mas nós vamos para o contexto. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, desigrejados, destemplados e etc. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por que o diabo quer que você durma na hora dessa palavra? Por que o diabo quer que você fique no WhatsApp na hora desta palavra? Por que o diabo quer que você converse na hora desta palavra? Porque o diabo crê na palavra. O diabo sabe o poder da palavra. Jesus venceu o diabo dizendo para ele: está escrito. Porque a coisa mais forte para repreender o diabo é a palavra. Então esta palavra vai nos levantar nesta noite. Essa palavra vai nos santificar nesta noite. Esta palavra vai produzir fé para as nossas vidas nesta noite. Esta palavra vai nos encorajar a abandonar pecados, erros e falhas. Esta palavra é poderosa para iluminar os nossos passos daqui para frente. Por isso, não deixe de congregar, não deixe de ouvir a palavra. E aí, voltando para o contexto, capítulo 5, 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós.
Como que eu me santifico? Congregando. Congregando que jeito? Reconhecendo aqueles que trabalham. Deus levanta trabalhadores para estar à frente das igrejas. Pare de ser aquele que fica divulgando escândalos. Ah, o pastor fez isso, o bispo fulano fez aquilo. Divulgue a palavra. Tem gente honesta na terra. Siga a fé, imite a fé dos tais, diz a palavra. E essa palavra aqui no grego, ela tem uma conotação de exaustão. Pessoas que trabalham se doando, dando a sua vida, dando a sua saúde, orando, jejuando, clamando, levantando as madrugadas em favor dos outros. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Reconheça e respeita, reconheça e considera, reconheça e ore. Não está fácil ser pastor nesses dias, líder de obras e etc, não está fácil, porque as pessoas muito mais falam de escândalo do que de vidas que são consagradas a Deus e dedicadas para que a glória seja dele e para que almas estejam prontas para o arrebatamento, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não diz só para reconhecer os que trabalham, ele continua dizendo, os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós. Essa palavra presidem aqui, no original dela é pessoas que são delegadas por Jesus Cristo. Pessoas que foram levantadas por Jesus Cristo para estar à frente. Respeite essas pessoas, considere estas pessoas. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus e traz condenação sobre si, é a palavra de Deus. Respeita, considera. Quando alguém chegar para falar mal de outra pessoa, diz assim, por favor, se esta pessoa não está presente, não devemos falar sobre ela, eu respeito isso. Ah, mas é mais, então vamos lá onde ela está e vamos conversar diretamente. Tem que aprender a respeitar. Sabe o que está acontecendo nas igrejas? Eu estou falando em contexto geral e podia estar pregando essa palavra em outro lugar. Sabe o que acontece nas igrejas? Por causa dos traumas que as pessoas tiveram com pessoas enganadoras, fraudulentos, homens e mulheres que não foram de Deus, elas não respeitam os outros. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Respeite as pessoas que são de Deus. Seja alguém que olhe, porque esta autoridade é levantada por Deus. Mas ele diz ainda, eu estou falando do contexto, isso é santificar a vida. Isso é santificar o meu servir a Deus. Parar de falar mal dos outros é santificar. Parar de perseguir pessoas é santificar. Ajudar os que presidem é santificar. É assim que a igreja será, em nome de Jesus, pega de surpresa naquele dia da volta de Jesus, fazendo, atendendo, vivendo para a glória de Jesus e unida. E aí ele diz assim, não só os que presidem, mas que vos admoestam. Quando ele diz vos admoesta, essa palavrinha no original quer dizer algo também muito especial. Refere-se ao ensino corretivo e a disciplina amorosa. Envolve avisar sobre perigos teológicos ou comportamentos para proteger a saúde espiritual da igreja. Alguém está preocupado com a sua fé? Alguém está preocupado para você não ser enganado? Alguém está preocupado com as heresias que estão surgindo para enganar o povo e o povo perder a salvação? Então respeita, então considera, então analisa, então estuda. Para de andar com pessoas que te desviam da presença de Deus. Pare de dar ouvido para pessoas que se desviam e suja a sua alma, e você agora não pode prestar atenção nas palavras vivas que o Senhor continua anunciando na terra. É hora de nós pararmos de dar trabalho uns aos outros e ter paz entre nós, diz a palavra. Que mais ele diz? Versículo 14 e 15. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestejam os desordeiros.
consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. É desordeiro, é fofoqueiro, está falando mal, é alguém que está dando problema, admoesta. Tem alguém que está de pouco ânimo, não é desordeiro, anima essa pessoa, ajuda. Um ao outro tem que ajudar, um ao outro tem que estender a mão. Nós precisamos chegar na salvação eterna. Você precisa de mim, eu preciso de você. Eu oro por você, você ora por mim, você ora para o outro ora por você. Um estende a mão para o outro segura na mão do outro, e nós vamos chegar na salvação em santidade. Versículo 15: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, não tenha retaliação entre vós. Você entendeu essa palavra? Não tenha retaliação entre vós, que ninguém dê aos outros mal por mal. Fez mal para mim, faça o bem para essa pessoa. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você precisa chegar. Se alguém te fez mal, faça bem. Pague o mal com o bem. Deus vai cuidar de você, Deus vai abrir portas para você. Muitas vezes Deus faz milagre na vida de crente quando ele sofre humilhações. Eu fui humilhado, e Deus pega e levanta e promove. Lembre-se, Davi, ele foi exaltado no meio do Israel que expulsou ele. José foi exaltado no meio dos irmãos que tentaram matá-lo e venderam como escravo. É nesse lugar da humilhação que Deus quer abençoar o seu povo. Santifica a sua vida neste lugar. Não fale mal, não retalie, não levante-se contra. Apenas busque o Senhor e entregue toda a sua ansiedade nele, que é poderoso para fazer. Outra coisa, meus irmãos, busque o bem para todos. Meu irmão vai chegar. Mas ele é muito... Ele vai chegar, eu vou orar por ele, ele vai chegar. A igreja não é lugar de gente vingativa. A igreja é lugar de gente que ora uns pelos outros, que compreende as fraquezas, porque nós temos também nossas debilidades. E aí o versículo 18, até o versículo de número 16 a 18, vamos lá. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alegre esse coração. Santidade sem alegria não é santidade nada. Santidade me faz ficar alegre. O Pedro e o João tomaram uma surra e voltaram alegres. Mas eles foram e fizeram o bem. E porque fizeram o bem, tomaram a surra. E eles voltaram alegres. Como é que pode? Esse povo é doido? Não, é santo. Você não escutou, né? Esse povo é doido? Não, é santo. Doido é quem não se santifica num tempo como este. E porque eles eram santos, ou seja, consagrados a Deus, dedicados a Deus, eles voltaram alegres e fomos achados dignos de padecer por amor ao Evangelho. Essa geração de hoje não entende isso. Essa geração de hoje revolta com isso. A geração de hoje pensa que Deus esqueceu dela, mas a geração dos santos sabe que Deus não se esquece de ninguém, e que Deus olha para nós e acredita a nós certas circunstâncias para glorificar, honrar e exaltar o nome dele. E por isso então, se alegre.
regozija, tenha paz. O Paulo estava preso e escreve a carta mais alegre da vida dele, carta aos Filipenses, 4 capítulos, 16 vezes a palavra alegria, ou palavras correlatas de alguém que está em gozo, mas ele está preso. Mas ele disse: eu estou preso, mas a palavra não está. Eu estou preso, mas há muito tempo eu queria pregar para os da guarda pretoriana e não tinha jeito. Agora eu estou no meio deles e tem um acorrentado comigo. Paulo não se entristece, porque ele é santo. Lembra do que Deus falou conosco na mensagem lá atrás? Só vive adorando quem vive se santificando. Arabassai. Paulo vai adorar a Deus dentro da prisão e vai cantar louvores a Ele. Ele está alegre. Adagai, Vedasse, Amanda. Se você é de Deus, quem está no controle não é o diabo. Se você é de Deus, obra maligna não está no controle. Se você é de Deus, quem está no controle é o Senhor Jesus Cristo. Se alegra nele, se é que você está nele. Rabassiraia. Santificação. Santificação. Regozijai-vos sempre. Não é um dia só que a porta abriu, que o emprego chegou. É sempre. E aí ele diz: orai. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Aí tem gente que fala assim: que música mais sem graça. E os santos dizem: Deus está falando comigo. É orar sem cessar. Babassarai, eu vou orar. Sabe qual é o dia melhor para orar? É o dia que você está desanimado. É o dia que você está sem inspiração. Porque o diabo certamente está agindo. Porque ele vê o movimento espiritual. Aquele é o dia da sua vitória. Vai orar. Ora. Clama, chora, derrama sua alma na presença. Isso é santificar. Quem ora traz a presença de Deus para dentro de si. Quem ora faz a alma respirar. Quem ora tem vitória. Quem ora experimenta o sobrenatural de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Jesus tinha 5 peixinhos na mão, 5 pãezinhos na mão e 2 peixinhos, e ele olha para aquilo. Se fosse um crente de hoje dizendo: que miséria de ministério, olha o tanto de gente para comer, só de homem tem 5.000, fora as mulheres, fora as crianças, isso não dá nem para uma pessoa, como é que eu vou fazer? Não vai dar. Só que Jesus é santo. Jesus é santo. Se é isso que Deus me deu e tem essa carência diante de mim, eu vou consagrar, eu vou dar graças. E a palavra lá no texto do capítulo que fala dos diversos capítulos da consagração dos pães, é Eucaristos. É uma consagração, a santificação a Deus. Escute, por favor, eu não estou pregando religião, eu estou pregando a Bíblia Sagrada. Os religiosos muitas vezes perderão o caminho, mas os convertidos ao Senhor acharão o caminho e andarão pelo caminho e chegarão no lugar de descanso eterno. Aleluia! Então Jesus dá graças e manda repartir. E quando manda repartir, a multiplicação acontece e sobra 12 cestos ainda. Carabassadai, você não sabe esse mistério. O mistério de dar graças. Senhor, eu te dou graças pelo único terno que eu tenho. Faz isso para você ver. Um dia o Sereno chegou para mim e disse assim: amor, o terno aí já está desbotado, né? Fica esquisito, eu sei que esse terno. Eu falei: mas é o único que eu tenho. Ela disse: pois é, né? E nós não temos recurso. Pois é. E eu falei assim: o mesmo Deus que usou a irmã lá, que trouxe 6 saias, 6 vestidos e 6 blusas para você, também é o Deus que cuida de mim, vai dar tudo certo, irmão. E eu agradeci a Deus. Quando foi 2 dias, não sei, depois, alguma coisa assim, o irmão saiu lá de Goiânia para trazer para mim o terno de linho zerado, assim bem.
Que na época terno de linho era a coisa mais cara que tinha. Hoje, né, não sei como é que está. Aleluia. Dá graças. Dá graças. Deus cuida. Há um mistério quando você agradece a Deus, mesmo aquilo que está pouco, mesmo aquilo que não está dando. Aleluia. Um dia nós estávamos saindo de um lugar, entre as 5 vezes que Deus pôs petróleo no carro, o carro acabou o petróleo, e aí vai lá, bate no tanque, tum, tum, nada. E agora, eu estou tão cansado. Amor, você está aqui? Eu estou cansado. 11 e tanto da noite, uma das vezes, né? Aí eu, Senhor, nós te agradecemos por toda essa circunstância, mas o Senhor tem o poder para pôr petróleo no carro, e nós cremos. Põe, Senhor, para a glória do teu nome. E oramos, e aí olhamos para o outro, não, eu orei assim, Senhor, pelo menos até na porta da garagem. E aí eu liguei, o carro pegou, falei, vamos acelerar, porque se acabar de novo, pelo menos nós andamos um tantão, né? E aí não estávamos dando conta de empurrar, porque chegou naquela subida lá do hospital, lá do psiquiátrico, e aí tal, pegou, e nós fomos morar lá na Jaiara, e vai dar, a hora que chegou na porta da garagem, ele, aí a Vicente, você não podia ter orado para guardar dentro da garagem? Mas por que Deus fez parar na porta da garagem? Para mim entender que Ele ouve a oração, foi Ele que fez o milagre. Então, quando a coisa chegar, não reclama da vida, não murmura, não fica inventando história, agradece a Deus, vai orar, vai dar glória, vai dar graças, e assim nós vamos nos santificando, e alcançando lugares mais pertos, aleluia. E aí vem 19 a 21, não extingais o Espírito. Não, outra versão, não apaguem. Essa versão aqui, não apagueis o Espírito. Se está dizendo não apagueis, é porque pode apagar. Meu querido irmão, se você, presta atenção aqui, adolescentes, por gentileza, se você perder o Espírito Santo, você vira a pessoa mais carnal da vida. Porque a gente não é santificado porque nós somos os reis da cocada preta, não é porque existe uma graça. E o agente dessa graça é o Espírito que habita em nós. A gente não mente, não é porque a gente é bom demais, é porque o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Não apague o Espírito, não entristeça o Espírito. Uma das coisas que mais entristece o Espírito é quando você faz aquilo que a palavra mandou não fazer. Por que entristece o Espírito? Porque ele veio para convencer da palavra, da verdade. Está mandando não mentir, você mente, está entristecendo o Espírito. Está mandando ser honesto, a palavra sim, não seja não, o que passar disso é procedência maligna, e você vai e mente, e faz uma coisa que não deve, faz uma coisa errada, e está entristecendo. Está prestando atenção? A pior coisa que alguém faz é apagar o Espírito, porque aí você apaga Deus de você. O Espírito é o único que representa Deus em nós. Por isso que Jesus disse, blasfêmia contra o Filho tem um Pai, blasfêmia contra o Pai tem um Filho, mas contra o Espírito não tem ninguém, porque é Ele que liga. Ele é o agente de Deus, Ele é Deus em nós. Por isso que Jesus disse, 14:23 de João, quem me ama guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. O que é isso? O Espírito habitando em nós, é Deus habitando em nós. Fuja dos lugares do pecado, fuja da frieza, fuja das fofocas, fuja das maledicências,
Fuja das pessoas que estão te roubando de Deus. Entra para mais dentro da presença de Deus. Entra para a adoração, entra para o louvor, entra para a oração, entra para o jejum, entra para a palavra, e você vai ver o Espírito só aquecendo a sua vida e te fortalecendo. Você vai ter nojo do pecado, você vai ter nojo da mentira, você vai ter nojo das coisas erradas, porque o Espírito santifica-nos nele. Então, tem que ter discernimento espiritual. É o Espírito que me dá discernimento. Quando o Espírito Santo está habitando em nós, meus irmãos, nós não temos coragem de tomar decisões sérias sem ouvir Deus. Não gostou dessa, né? Não vou falar mais não. Mas quando o Espírito habita em nós, nós não temos coragem de tomar decisões sem ouvir Deus falar. A gente não tem coragem de abrir a boca para reclamar, porque o Espírito habita em nós. Deus sabe o que está fazendo. Por isso o versículo 22 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Não despreze as profecias, examina tudo e retende o bem, e abstende-vos da aparência do mal. Coisas fundamentais. Profecia, se não houver profecia, a corrupção chega. Tem que ter palavras de profecia. A profecia maior é a palavra de Deus pregada, mas a profecia dos profetas no meio da casa de Deus, anunciando o que precisa ser anunciado. Retende o que é bem, o que é bom. Cuidado para você não atingir o Espírito Santo, porque muitas vezes ele está falando e a gente está dizendo que não falou. Tenha discernimento espiritual. Foge de toda aparência do mal. Toda e qualquer aparência do mal. Foge. Atitudes de cristãos que evitam não só o pecado, mas tudo que é aparência de pecado e mal. Foge. Cometeu o pecado, confessa urgentemente e abandone e vira as costas, senão o pecado vai dominar. Levanta a sua vida em santificação, porque ela tem que ser total. Corpo, alma e espírito. Arabassai. E todos esses conselhos práticos são para que nós tenhamos uma vida pronta para a volta de Jesus Cristo. Essa bênção será completa. Fique sobre os pés. A esperança da volta de Jesus é que motiva a uma vida ética e em santidade completa. Nós somos chamados para sermos uma comunidade santa, eleita, sóbria, alegre, agradecida e ordeira, protegida pela fé, pelo amor, pela esperança, aguardando ativamente o seu Salvador e Senhor. Estou dando uma palavra pastoral, não é hora de andar, é hora de prestar atenção. Nós temos que estar pronto, irmã Bia, para o maior evento que está para acontecer. Prepare-se para a faculdade, faça a faculdade, prepare-se para a sua profissão, prepare-se para o casamento, continue no casamento cuidando, e muita coisa, mas, acima de tudo, esteja pronto para a volta de Jesus. Leve Deus a sério. Ele nos levou tanto a sério, que tomou o nosso lugar na cruz para morrer no lugar de gente como eu, pecadores, imperfeitos, improváveis. Então ele nos levou a sério. Leve Deus a sério. Irmãos do ministério, nós temos que ter mais adoração nesse altar. Senão nós não estamos levando Deus a sério. Nós não somos profissionais. Nós somos adoradores.
Nós não somos pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, diaconisas, missionárias, pastoras, líderes disso, líderes daquilo, antes de sermos servos. Nós somos de Deus, temos nossas funções, nossas ocupações, mas primeiro nós temos que ser de Deus. Onde está a nossa adoração de igreja que está esperando Jesus voltar? Onde está o nosso compromisso com esse Jesus que está voltando a qualquer momento? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está esperando Jesus voltar está cheio de temor e tremor. Quem está esperando Jesus voltar, ainda que não tenha força, está caminhando, está continuando. O fraco continua. Não existe uma pessoa que esteja esperando Jesus voltar que pare na caminhada. Apocalipse 3:8. Eu coloquei uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar, disse Deus. E aí, mas como assim? Como assim ninguém pode fechar? Porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Quem quer Deus, mesmo sendo fraco, consegue ter Deus. E Deus abre portas singulares. Eu não estou falando de porta de emprego, eu estou falando de portas de segurança em Deus. Porque a coisa mais importante não é um emprego melhor, não é um salário melhor, não é uma vida melhor. A coisa mais importante é uma vida mais cheia da presença de Deus. Se o Senhor encher você, você já vai se sentir realizado, porque essa é a bênção completa. Já viu? Quando a gente está orando assim tal, e Deus vem, visita, parece que você virou milionário. Às vezes você está com o sapato furado, igual eu já passei tanto por isso, mas está feliz, porque Ele está em nós, a presença dEle está em mim. Eu não estou fazendo uma manutenção de fé só para eu ter um cuidado de Deus. Eu estou fazendo uma manutenção de fé para eu ser cheio de Deus. Eu não me contento com o que tenho, eu quero mais de Deus. Você entende o que é isso? Eu não vou cair no engodo deste século, eu serei cheio do Espírito Santo. Eu não vou cair no engodo dessas pessoas que estão levantando um Deus de favores e não um Deus de libertação, de conversão, de salvação e de mudanças. Eu não caio nesse engodo. O meu Deus me transformou, me lavou, me limpou, me santificou, mudou a minha história, mudou os meus gostos, mudou minha vontade, porque Ele é o Deus verdadeiro. Eu já tive um encontro com o Deus verdadeiro, Karamassai. Então eu quero ser mais cheio dele, principalmente nesse tempo, porque esse é o tempo de muitos se perderem no altar, muitos se perderem no plenário, muitos se perderem no caminho, mas é o tempo de Deus derramar do Espírito sobre aqueles que querem, e os levantar para um novo tempo de unção e poder. Então, curva a sua cabeça, faça uma reflexão. Santificação total igual a bênção completa. A bênção completa é quando o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o nada, o contexto já diz, embora as brigas teológicas, não vai faltar o caminho da sombra da morte, mas não vai faltar Deus comigo nesse caminho. Não vai faltar inimigos, mas não vai faltar uma mesa posta na presença deles.
É o cuidado de Deus, é a bênção de Deus para uma igreja que sofre, para uma morena que passa pelo sol. É a igreja passando pela luta, pela batalha, as perseguições, o ódio, a angústia, as aflições de Cristo, mas a presença dele no meio da igreja, mas a presença dele conosco até que a morte nos leve ao encontro dele, ou o arrebatamento nos antecipe para ele. Você quer essa vida? A vida de santificação total, espírito, alma e corpo irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor? Você quer ter esta vida? Levante as suas mãos e receba dos céus graça sobre graça, unção sobre unção, poder sobre poder. Receba o revestimento do céu em nome de Jesus, que barabassaragaia, e se levante para a adoração sincera, o serviço sincero, a vida honesta na presença do Rei. Receba rocamassandaragai, receba avivamento, receba renovo, receba o batismo no Espírito Santo. Passe a almejar a presença, o batismo, a unção do Espírito Santo. Receba a Rabasadaia. Quando o Espírito Santo chega, a depressão vai embora, a angústia vai embora, o vazio desaparece. Quando o Espírito Santo chega, milagres chegam, renovo chega, força chega, graça chega, a unção chega, o levantar do Senhor chega. Vai adorando a Deus, vai, começa a adorar para você ver que o renovo vai crescendo, vai dando glória ao nome dele, e você vai vendo que a presença dele vai tomando a sua vida de maneira especial. Ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Sinta ele se apoderando da sua vida. Humildade, Você é dele. servo de todos. Deixa o Espírito Santo te tomar. Esse é o caminho. Você quer entregar a sua vida para Ele nessa noite? Você que está afastado, quer voltar para Ele? Você que nunca confessou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, quer fazê-lo? Conforme a palavra de Deus diz em Romanos 10, 9 e 10, se com o teu coração, se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Quando a gente faz isso de coração, a graça vem. É por isso que Ele me mudou, me libertou e converteu numa noite só. Que foi uma entrega total. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Ele? Se tem, levanta a sua mão onde você estiver. E com esse levantar da mão, você está dizendo: eu quero reconciliar. Tem alguém que quer entregar sua vida também? Levante sua mão onde você estiver. Você que quer entregar sua vida para o Senhor. Eu só sei dizer a você que nesta noite tem uma pessoa, sexo masculino no meio de nós, que a vida está bem difícil. O envolvimento com coisas que Deus não aprova. E Deus te trouxe aqui porque quer te salvar. Ele quer fazer na sua vida o que fez na minha. Numa noite só. Nesta noite te libertar. Te abençoar com nova história, com nova vida. Fazendo você nascido de novo. Se você quiser, esta é a sua noite. É uma oferta que só o céu pode fazer. Baruca Sabanagai. Se você quer, vem aqui na frente, eu vou orar com você. Porque Deus é bom, porque Deus converte, porque Deus muda. Vou contar até 3, se você não vier, você não quer. Mas a oferta só o céu poderia fazer. E ela é singular para a sua história. É um dia que jamais você deveria deixar passar a oportunidade. Vamos orar pelo Ricardo também. 1, 2, 3. Não quer. Senhor, toma o Ricardo nas tuas mãos. Quebra as cadeias. Destrua os impedimentos. Tem um ministério aqui dentro, Senhor. Tira esses bloqueios. Tira toda a maldição de palavras, de ações contrárias, de obras do mal. Chega-nas. E confirma uma nova história para o teu filho, Senhor. Ajuda agora, lava no teu sangue e dá vitória pelo poder do nome de Jesus Cristo. Dá um abraço dele aí, Flávio. Glória a Deus. Levanta as suas 2 mãos. Homem, se eu fosse você, não sair daqui sem fazer isso. Deus está te oferecendo um Deus tão limpo, tão puro, querendo te lavar e limpar. Um amor igual a esse você não vai achar. Levanta as suas 2 mãos, você que quer o que foi ofertado nesta palavra desta noite. Pai, todos estes que estão sendo sinceros, e o Senhor sabe quem está sendo e quem não está. Todos que estão sendo sinceros, mesmo aqueles que estão dizendo: eu não tenho força, mas estão sendo sinceros. Nunca mais essas vidas sejam as mesmas. O temor e o tremor venha, a santificação seja total, a mudança seja radical, e eles saiam daqui com a bênção completa, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus, dê glórias ao nome dele.